Olá, bem-vindos a esta apresentação que tem como título Trindade ou Divindade. O objetivo desta apresentação é percebermos a doutrina da Trindade numa visão adventista e refutar as críticas antitrinitárias. O próprio título é uma pequenina ratoeira, como vamos ver mais à frente. Isto vai ser uma viagem longa, mas uma viagem muito interessante. Vamos ter a oportunidade de ver documentos antigos, de ver perspectivas diferentes, enfim, muitas coisas que vamos analisar. Mas antes de entrarmos propriamente no tema, vamos ver então o resumo desta apresentação. O resumo desta apresentação está aqui neste slide e podemos ver que iremos iniciar pela história e por definições. Vamos ver a definição de várias doutrinas relacionadas com a doutrina da Trindade. Vamos ver um pouco de história, vamos ver o pensamento atual e também algumas coisas proféticas em relação à doutrina da Trindade, mas que vai ser muito importante este primeiro tema. Vai ser, se calhar, um pouco menos interessante, digamos assim, esta parte, mas vai nos criar bases para percebermos mais à frente citações, para percebermos textos que vamos ver, que se referem exatamente a isto que vamos ver agora. E se nós não percebermos um pouco da história, não iremos conseguir mais à frente conseguir compreender o que é que alguns textos se vão estar a referir. E por isso é uma parte importante. Depois vamos ver a crença dos pioneiros adventistas. O que é que os nossos pioneiros acreditavam? Será que eles eram antitrinitários? Será que eles eram trinitários? Vamos ver com detalhe o que é que eles acreditavam e, melhor, vamos ver o que é que eles criticavam em relação a esta doutrina. Depois iremos analisar o uso da palavra Trindade no Espírito de Profecia. De seguida, vamos a um aspecto muito importante, que é iremos ver se o Espírito Santo é ou não uma pessoa. Existem muitas críticas em relação a isto. Nós vamos analisar vários textos, várias citações, para podermos compreender então se realmente ele é uma pessoa ou não. Depois vamos ver também com calma o problema de Mateus 28, 19. Será que de facto existe um problema com este texto? Será que este texto foi alterado, não foi alterado? Tem erros que são assim tão graves ou não? Vamos analisar muitas coisas. Textos antigos, manuscritos, vamos ver com detalhe para podermos ter a certeza então se este texto está correto ou não. Depois iremos analisar a questão do batismo. Devemos ser batizados em nome de Jesus? Devemos ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Qual destas versões é a correta? Vamos ver também vários aspectos em relação a esta questão. Outra crítica que frequentemente fazem à doutrina da Trindade é que devemos apenas adorar o Pai. Vamos nos focar também neste tema e vamos ver se realmente é assim ou não. Depois, entrando na parte mais importante desta doutrina, vamos ver então se Jesus foi ou não gerado do Pai. Ou, em contraposição, se ele é coeterno com o Pai. Este é um aspecto muito importante. E também relacionado com isto, vamos ver então Jesus, o primogênito. E iremos terminar, digamos assim, a problemática de Jesus com a plena divindade de Jesus. Será que Jesus está ao mesmo nível do Pai? Será que ele é subalterno ao Pai? Como é que podemos realmente entender e perceber este tema tão importante? Para finalizar, vamos então ver se a Igreja Adventista é Babilónia ou qualquer parte de Babilónia, como muitas vezes é criticada neste sentido, especialmente pelos antitrinitários. E para finalizar, o último tema que vamos analisar é o que diz a Bíblia sobre a Trindade. Se calhar vamos ter muitas surpresas aqui, porque vamos analisar um pouco exaustivamente então o que é que a Bíblia fala sobre esta doutrina e, com certeza, vamos ver muitas, muitas surpresas. Mas para iniciar, vamos então ver um pouco de história. Existem formas antigas de Trindade ou de divindade e uma delas, como estamos a ver já no ecrã, chama-se de Tríade. E como eu digo, isto é um pouco chato, é um pouco história, mas nós temos que perceber isto para podermos mais à frente compreender melhor o que é que se estão a referir a alguns textos e algumas citações. O que é então uma tríade? Uma tríade é, digamos assim, uma divindade antiga das culturas pagãs. Vemos aqui uma imagem do Egito com Osíris, Ísis e Horus.
Mas isto não era só, digamos assim, do Egito. Praticamente todas as culturas pagãs tinham esta forma de divindade, chamada de tríade. Em Babilónia, por exemplo, era Ea, Ishtar e Tammuz. Na Índia, Brahma, Vishnu e Shiva. Na China, Brahma, Shiva e Buda. Na Pérsia, Osmud, Ahriman e Mitra. Como podem ver, muitas das culturas pagãs tinham esta visão. Mas mais, a Germânia tinha Votan, Frida e Dinar. Na Grécia tínhamos Zeus, Deméter, Dionísios. E até em Canaã tinham Baal, Astrate e Adonis. É de facto a visão, digamos assim, ou a contrafação da Trindade, que era utilizada então pelas culturas pagãs antigas. A seguir temos então o panteísmo. O panteísmo também é uma ideia muito antiga, mas esta está muito disseminada também hoje em dia, como vamos ver. O panteísmo é então a crença de que tudo e todos compõem Deus. Ou seja, Deus e o universo são idênticos, são a mesma coisa. A palavra panteísmo deriva do grego pan, que significa tudo, e theos, que significa Deus. Portanto, panteísmo será algo como Deus de tudo, ou tudo Deus. Panteísmo é, digamos assim, uma filosofia que se aproxima muito de culturas orientais, como o budismo, o jainismo, o taoísmo, o confucionismo. Mas, realmente, para compreendermos melhor, vemos que, para um panteísta, Deus tem um tamanho igual ao universo. Ou seja, eu olho para uma árvore e aquilo é Deus. Eu olho para uma estrela, é Deus. Eu olho para uma formiga, é Deus. Ou seja, Deus não é um ser pessoal que se encontra num local, é o próprio universo. Em certo sentido, hoje em dia temos uma ideologia, todos nós conhecemos, todos nós ouvimos falar, que é o evolucionismo, que se pode considerar uma forma de panteísmo. Porque considera que a própria natureza se criou. Ou seja, a própria natureza é o Deus Criador. Isto é uma versão, digamos assim, uma forma de panteísmo. De seguida temos o gnosticismo. Eu não me vou alargar muito no gnosticismo, embora seja um aspecto importante. Existe uma outra palestra em que eu falo só exclusivamente do gnosticismo, que depois, se tiverem curiosidade em ver, podem visualizar essa palestra. Mas vemos então, resumidamente, que para um gnóstico, o seu Deus, digamos assim, o Deus Criador, o equivalente ao Deus Criador dos hebreus, chama-se de Demiurgo. E esse Demiurgo é um Deus, mas é um Deus tirano. É um Deus que governa com mão de ferro. E Sofia, que é, digamos assim, a versão feminina da divindade, Sofia, ou sabedoria, que é o significado desse nome, como figura feminina, Sofia enviou à Terra alguém. Enviou alguém para libertar o homem, então, deste Deus tirano. Este Deus que aprisiona o homem, fazendo que ele só conheça parte da realidade. E enviou alguém. Quem foi esse alguém? Lúcifer. Lúcifer, segundo esta mitologia gnóstica, de conhecimento secreto, veio à Terra libertar o homem dessa prisão. Então, nesta doutrina, Lúcifer é que é o libertador. Esta doutrina tem muitas repercussões ao longo da história. Por exemplo, quem já não ouviu falar nos evangelhos gnósticos. Os evangelhos gnósticos chegaram a ser uma ameaça para a igreja primitiva. E não hoje o são, não hoje causam muita confusão. Os evangelhos gnósticos, como o de Enoque, de Maria, muitos de Judas, etc., estão impregnados com esta filosofia. Filosofia gnóstica é esta, que é a inversão da verdadeira doutrina. Ou seja, o que é mau passa a ser bom e o que é bom passa a ser mau. O herói, o libertador, é Lúcifer e o mal é uma coisa boa. Saber o mal, ter conhecimento do mal, é uma coisa boa. Hoje em dia, esta é a doutrina mais pregada em todo o mundo. Pode parecer estranho esta afirmação que eu fiz, mas de facto é. E nós fomos a analisar, por exemplo, as produções de Hollywood, todos os filmes e séries que são produzidas,
esta doutrina está completamente a ser, digamos assim, pregada através desses mesmos filmes, estas mesmas séries. A inversão da moralidade, a inversão do bem e do mal é baseada, é inspirada por esta, digamos assim, esta falsa trindade gnóstica. Muito bem, mas como eu disse, podem na outra apresentação ver melhor o que é que isto significa, quais são as repercussões. Depois temos as formas católicas. Sabem que a Igreja Católica, muitas vezes, e muitas doutrinas, tem sempre três versões diferentes. Ok? Tem uma versão que é a que está no credo, que quando se lê o credo está lá a definição. Depois tem outra definição que é a que eles realmente praticam. Portanto, nós vamos ver a liturgia ou a tradição católica, nós vemos na prática outra, e depois ainda temos outra, digamos, mais secreta, mais restrita aos topos da hierarquia da Igreja Católica, em que eles realmente acreditam. Portanto, temos três trindades diferentes. Vamos ver com calma. Vamos começar pelaquela que é praticada. E eu intitulei esta como Trindade Pagã. Nós vamos ver porquê. Um pouco de história antes de chegarmos lá. Vamos começar por Gênesis, capítulo 10, 8 a 14, que diz assim: E Cush gerou a Nimrod, e este começou a ser poderoso na terra. E o texto continua e fala de todas as cidades que este Nimrod fundou, e destaco a cidade de Babel, que foi fundada por Nimrod, e tudo o que resultou daí, o que significa Babel. E este homem foi realmente um homem muito poderoso. Ele foi o líder de todos os povos pagãos, digamos assim, e o originador de muitas das civilizações pagãs mais à frente. E ele, ao fundar Babel, apesar de tudo o que se lá passou, a cidade, digamos assim, depois da destruição da Torre de Babel, a cidade continua a existir. E é interessante que temos nesta imagem a representação de Semiramis. Semiramis era a mulher, a esposa de Nimrod. Através da história, nós vemos que muitos historiadores dizem que Semiramis era a sacerdotisa de Babel. Ou seja, ela é que era a sacerdotisa naquela cidade. E então ela, numa altura em que ela estava grávida, foi precisamente nessa altura em que Nimrod morreu. E então o que aconteceu? Antes que o filho nascesse, Nimrod morreu. Então, quando o filho nasceu, Semiramis disse que aquele filho era a reencarnação de Nimrod. E a partir daí, houve uma divinização de Semiramis. E ela passou a ser considerada uma deusa. Foi aqui que começou, digamos assim, a ideologia de adoração à mãe com um filho bebê. E nós vemos isto ao longo de todas as culturas pagãs. Já vimos um pouco na tríade, mas aqui mais relacionado só na versão feminina com o filho. Nós vemos Isis e Horus, Devaki e Krishna, Xingmu, Maya com Buda. Dela de Semiramis derivou todas as deusas com meninos. Existem mais além dessas. Por exemplo, em Éfeso existia Diana, na Escandinávia Disa, na Grécia Afrodite, em Roma era Vênus, com a criança que era Júpiter. Mas esta tradição, como são em Semiramis, continua até os dias de hoje. E é interessante que em Jeremias 7,18 temos um texto que nos fala desta ideologia iniciada por Semiramis, em que vemos que os líderes e o povo de Israel foram repreendidos por também estarem a começar a adorar, digamos assim, Semiramis, ou o que ela representa. O título dela era Rainha dos Céus. E vamos ver o que é que o texto diz. Diz assim: os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo. E as mulheres preparam a massa para fazer bolos à Rainha dos Céus. E oferecem libações a outros deuses para me provocarem à ira. Portanto, aqui era Deus a dizer que os filhos de Israel estavam a o provocar à ira, a oferecerem bolos à Rainha do Céu. Rainha do Céu é o título ainda hoje em dia praticado, digamos assim, pela versão atual da Rainha dos Céus. Nós vemos em todo lado imagens da Madonna, ou de Maria, se quiserem.
Eu pessoalmente já vi muitas catedrais, muitas igrejas católicas, em que temos Maria coroada, ou a ser coroada, ou até sentada no trono, e realmente o título de Rainha dos Céus é neste momento aplicado a ela, a Maria, com supostamente Jesus nos seus braços. Isto não passa de uma representação daquilo que era Semiramis. E de toda esta divindade feminina com um menino, não passa de uma trindade, digamos assim, de uma trindade pagã. E isto vemos hoje em dia na Igreja Católica Apostólica Romana, que é uma continuação desta tradição pagã de veneração a uma mulher com um menino. Depois temos, e dentro das formas católicas, temos a Santíssima Trindade. Ora, a Santíssima Trindade é aquilo que está no credo católico. Se nós formos abrir, digamos assim, as doutrinas oficiais da Igreja Católica, se formos ler o credo, está lá a Santíssima Trindade. Aquilo é o que eles dizem que acreditam. Nós já vimos que, na prática, com a Trindade pagã, Maria com o menino, não é bem assim. Mas o que eles supostamente acreditam é na Santíssima Trindade. E vamos ver, então, temos aqui uma imagem católica que representa realmente a Santíssima Trindade, com o Pai, com a pomba representada ao Espírito Santo e com Cristo crucificado na cruz. E esta doutrina da Santíssima Trindade, se formos ler nos documentos oficiais, ela foi, digamos assim, criada no primeiro concílio de Niceia de 325. Ou seja, 325 anos da nossa era, no século IV, foi quando esta doutrina foi criada. E foi depois revista no ano 381. Como podem ver neste texto, esta doutrina é aceita por muitas denominações diferentes. É aceita pela Igreja Católica Apostólica Romana, que foi ela que a criou. É aceita pela Igreja Ortodoxa, quer a ocidental, quer a oriental. Igreja Anglicana. E por muitas denominações protestantes. Mesmo evangélicos, mesmo batistas, muitos acreditam nesta doutrina. Mas há um aspecto importante. É que nós, adventistas do sétimo dia, não acreditamos nesta doutrina. Apesar de muitos membros, alguns ministros até, acharem que nós temos, digamos assim, um ponto comum na doutrina da Trindade, isto não é verdade. Nós não aceitamos a doutrina da Santíssima Trindade, como vamos ver mais à frente. Mas o que é que diz então esta doutrina? Diretamente retirado do credo católico, nós vemos assim. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Bom, nós vemos que isto é o que a Igreja Católica diz que acredita. Este é o credo católico. E como eu estava a dizer, muitos dos nossos ministros, até alguns dos nossos teólogos, nossos membros, pensam e acreditam que nós temos a mesma crença. Mas isto não é verdade. A crença da Trindade que nós temos é muito diferente desta. Um dos principais problemas nesta doutrina é a retirada da perfeita divindade de Cristo. Nós depois mais à frente vamos ver o que é que isto é. Mas na crença católica, Cristo não está em pé de igualdade do Pai. É gerado do Pai e não é co-eterno com o Pai. E depois ainda temos um outro problema, que é, juntamente com a doutrina da Santíssima Trindade, a Igreja Católica também acredita no mistério da Santíssima Trindade. O que é o mistério da Santíssima Trindade? E eles têm uma fórmula matemática impossível que representa este mistério, que é 3 igual a 1 igual a 3. Portanto, eles acreditam que os 3 são 1 e são 3. Ou seja, separadamente são 3, ao mesmo tempo são 1 e são 3. Algo que não tem muita lógica, mas é o que eles chamam o mistério da Santíssima Trindade. Mas tem mais problemas, como vamos ver, esta doutrina tem mais problemas, como vamos ver mais à frente. Mas depois, na prática religiosa, nós vemos que temos também muitas diferenças em relação à visão da Trindade católica. Por exemplo,
nós vemos que o Pai não é um ser pessoal, é sim um ser distante, um ser tirano, que envia pessoas para o inferno para arderem eternamente. Uns vão para o purgatório para arderem só um bocadinho, digamos assim. É um Deus, digamos assim, que não se pode confessar os nossos pecados diretamente a Ele. Temos de ter um intermediário. Temos que ir a um padre para para confessar os nossos pecados. Depois nós vemos também que na figura de Jesus, Jesus não é o nosso único mediador. Temos mais mediadores, segundo a Igreja Católica. Temos, por exemplo, Maria, temos, por exemplo, os santos, como mediadores. E vemos também que a função do Espírito Santo, digamos assim, na prática católica, também não tem muita utilidade. Segundo João 16:8, ele é convence do pecado, da justiça e do juízo. Isto seria um pouco de um problema para a doutrina católica. Mas vemos então que dentro das formas católicas temos então a Trindade pagã, temos a Santíssima Trindade, que está no Credo Católico, e ainda temos mais uma, que é o arianismo. Bom, vamos ter que ver um bocadinho de história para percebermos isto. Mas arianismo vem de Ário. Ário, que é este senhor aqui, pelo menos é uma representação de Ário. E Ário fundou, digamos assim, aquilo que hoje em dia nós chamamos de arianismo. E foi uma visão sustentada por Ário e pelos seus seguidores. Ele era presbítero de Alexandria, nos primeiros tempos da Igreja primitiva. Ele negava a existência da consubstancialidade entre Jesus e Deus. Ou seja, eles não eram exatamente iguais. E fazia de Cristo uma criatura, digamos assim, porque procedia do Pai. Cristo não era coeterno com o Pai. Ele foi aluno de Luciano de Antioquia e tinha numerosos apoiantes por todo, digamos assim, Império Romano. E esta filosofia ou esta doutrina de Ário espalhou-se por todo o Oriente, ao ponto de pôr em perigo a divisão do Império Romano. Um dos grandes ajudadores, e onde ele procurou refúgio e ajuda, a Ário foi um historiador muito conhecido chamado de Eusébio de Cesareia. E por volta do ano 319, a Ário começou a propagar por todo lado que só existe um Deus verdadeiro, que é o Pai. E que Cristo é subalterno ao Pai. E isto fez com que realmente Constantino, o imperador, tivesse que convocar um concílio para tentar chegar a um consenso. Porque realmente não havia ali muito consenso. E estava realmente o Império posto em causa por causa desta diferente visão da Trindade. E ele convocou então esse concílio de Niceia no ano 325. A luta que se seguiu chegou a ameaçar a unidade da Igreja. E, ante o perigo mesmo chegou a pôr em perigo, como eu estava a dizer, fragmentar o Império. E então, antes de convocar o concílio, Constantino enviou Ósio, que era o bispo de Córdoba, tentar mediar, digamos assim, esta situação. Mas ele não conseguiu e o concílio teve mesmo que ser convocado. E chama-se então o Concílio Universal em Niceia. E neste concílio houve uma luta tremenda à volta da doutrina da Trindade. Uns apoiavam Ário, outros apoiavam Atanásio, que era contra aquilo que Ário dizia. E o resultado do concílio foi, de facto, um consenso. Mas também acusaram Ário de ser herético e até chegou mesmo a ser perseguido por causa das suas ideias. No entanto, a doutrina resultante foi diferente do que eles acreditavam antes. Não foi exatamente o que Ário queria, mas também não foi a doutrina que se acreditava antes, como vamos ver mais à frente. Portanto, foi uma mescla, digamos assim, das ideias de Ário e das ideias da Igreja primitiva. E então, temos as formas católicas todas vistas, entre a Trindade pagã, Santíssima Trindade e o arianismo. Vemos também que ainda temos 3 formas proféticas da Trindade, que estão relacionadas, embora nós não vamos ver exatamente o que elas são,
mas estão descritas em Apocalipse 16, do versículo 13 ao versículo 14, que diz o seguinte: E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demónios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então nós vemos aqui 3 personagens: dragão, besta e falso profeta. É aquilo que se chama a trindade do mal, digamos assim. Profeticamente, que irá existir no tempo do fim. Nós vamos perder tempo. Mas se olharmos para este quadro, nós vemos várias formas de trindades ou de divindades. Antigas, atuais, proféticas, mas todas elas são relacionadas entre si. E se no final desta apresentação nós percebemos algumas destas ligações, o nosso objetivo também estará cumprido nesta apresentação. Mas vamos agora então ver quais são os argumentos anti-trinitários. A ideia é vermos os principais argumentos, desmontarmos esses argumentos e depois apresentar o que realmente é a doutrina da Trindade e aquilo que nós acreditamos. E vamos começar por um aspecto importante, sobre aquilo que os nossos pioneiros acreditavam. Uma das acusações é que os pioneiros tinham a verdade e eram arianos, ou seja, anti-trinitários. Quando eu disser arianos ou anti-trinitários, estou exatamente a referir-me à mesma coisa. E dão várias citações para provar isso, para provar exatamente que os pioneiros não acreditavam na Trindade. E nós vamos analisar essas citações em pormenor e ver o que elas realmente dizem. Uma coisa eu vou fazer. Eu vou ignorar todas as citações pessoais. O que eu quero dizer com isso? Eu vou apenas analisar citações do Espírito de Profecia ou de publicações oficiais da Igreja. Publicações particulares, citações particulares, ideias pessoais, mesmo que dentro dos pioneiros, e eu vou ignorá-las. Porque as opiniões pessoais ficam com quem as tem. E não representam a crença da Igreja. Mas dentro das, digamos assim, das citações do Espírito de Profecia e das declarações oficiais da Igreja, das revistas, dos textos oficiais da Igreja, nessas vamos analisar e ver então o que é que realmente a Igreja acreditava desde o início, desde os anos 50, 1850, 1860, etc. E então vamos ver se realmente é verdade que os pioneiros eram arianos ou não. Antes de entrar propriamente nisso, eu queria vos apresentar este documento. Este documento que chama-se Ellen White e a Compreensão da Trindade. Este documento foi escrito por Jerry Moon, que é o diretor do Departamento de História Eclesiástica do Seminário Teológico Adventista da Universidade de Andrews. Curiosamente, é a universidade onde eu estudo. Mas este texto aqui, porque é que eu trago isto? Este texto aqui resume de uma forma muito interessante aquilo que é a ideologia atual adventista em relação à Trindade. O que é que eu quero dizer com isto? É isto que se ensina nos departamentos de teologia das nossas universidades. É isto que a maior parte dos nossos ministros acreditam. E nós vamos ver resumidamente o que diz aqui. Reparem, podem acompanhar no PowerPoint que tem aqui 4 propostas diferentes. Que diz assim, primeiro, a de que Ellen White era uma monoteísta trinitária em relação à sua concepção amadurecida de Deus desde 1898 em diante. Ou seja, a primeira hipótese que se formula aqui é de que Ellen White apenas se tornou trinitária após 1998. A segunda hipótese, a de que os seus escritos apresentam 2 formas contrastantes de trinitarianismo, uma contestada e outra apoiada por ela. O que é que está aqui a dizer a segunda hipótese? Que Ellen White, nos seus escritos, fala de 2 trindades diferentes. Uma que ela apoia e outra que ela critica. Terceiro, a de que a sua compreensão da Trindade influenciou fortemente o estabelecimento do consenso sobre a doutrina na denominação. Não tenho nenhum problema sobre a afirmação número 3, tudo de acordo. Quarta,
a de que o método para se chegar a tal consenso foi a rejeição da autoridade da tradição eclesiástica e a aceitação da Bíblia como única base doutrinária. Também perfeitamente de acordo com a hipótese número 4. No entanto, em relação à hipótese 1 e à hipótese 2, temos um problema. É que a maior parte dos nossos ministros e teólogos apoiam a opção 1. Mas a opção 1 e a opção 2 não podem existir em simultâneo porque elas contradizem-se uma à outra. Na opção 1 diz que Ellen White apenas se tornou trinitária após 1898. Na opção 2 é de que ela falava de duas doutrinas diferentes da Trindade, uma que ela apoiava e outra que ela criticava. Nós vamos ver, e é como objetivo do que vamos ver a seguir, que a opção 1 não está correta. A que está correta é a opção 2. E isto é muito importante para nós percebermos realmente a doutrina da Trindade e se de facto houve uma evolução ou não nesta doutrina por parte dos nossos pioneiros. Porque uma das críticas que nos é feita com mais veemência por parte dos antitrinitários é que a verdade estava com os pioneiros, houve uma evolução na doutrina e agora abraçamos a doutrina errada. Nós vamos ver se isso é correto. E para isso vamos analisar exatamente os textos antigos. E eles usam esta citação de Ellen White, Espírito de Profecia, 1905, diz assim: quando o homem vier a mover um alfinete do nosso fundamento, o qual Deus estabeleceu pelo seu Santo Espírito, deixe os homens de idade que foram os pioneiros no nosso trabalho falar abertamente. E os que estiverem mortos falem também, reimprimindo os seus artigos das nossas revistas. Juntemos os raios da luz divina que Deus tem dado e como Ele guiou o seu povo passo a passo no caminho da verdade. Esta verdade permanecerá pelo teste do tempo e da experiência. Ou seja, o que é que eles estão a dizer? Quando houver, digamos assim, dúvidas se as coisas foram mudadas ou não, devemos ir às revistas antigas que os pioneiros escreveram, reimprimir os seus artigos e ver se realmente estamos a desviar o que eles acreditavam ou não. E o mais extraordinário é que eu apoio a 100% este texto. A 100%. Acredito a 100% no que diz este texto. Acho que devemos fazer exatamente isso. E eles usam esta citação para dizer que as coisas foram alteradas. Mas vamos ver se é exatamente assim. Vamos começar então por esta revista, Advent Review and Sabbath Herald, era o nome da revista oficial da Igreja. Nesta edição que eu tenho aqui comigo, isto aqui é a fotocópia do original, não é nada traduzido, original em inglês, de 6 de julho de 1869. E tem uma citação que os antitrinitários usam frequentemente. Vamos ler esta citação. Que uma pessoa seja 3 pessoas e que 3 pessoas sejam uma pessoa é uma doutrina que nós podemos proclamar ser contrária à razão e ao senso comum. O que é que se está a referir aqui a esta citação? Está-se a referir ao mistério da Santíssima Trindade, como vimos há bocado. Que 3 pessoas é uma pessoa e que uma pessoa são 3 pessoas. E ele está de facto a criticar isto. É uma realidade. Está a criticar isto. Mas será que ao criticar isto, ele está a criticar a doutrina da Trindade? Vamos analisar esta revista na sua totalidade. Tem aqui digamos assim, um artigo sobre a Trindade que nos fala exatamente de onde foi tirada esta citação e que tem coisas muito, muito, muito interessantes. E eu vou pôr aqui o texto original. O que é que isto foi? Então isto é assim. Houve uma revista anterior a esta, onde os nossos pioneiros falaram sobre a Trindade. Nós já vamos analisar de um bocado essa revista. E houve um pastor da Igreja Batista que trabalhava para a revista Batista, e penso que tinha aí o nome dessa revista, mas também não importa, que trabalhava para uma revista que leu, exatamente, trabalhava na Baptist Tidings, que era a revista Batista, que fez um artigo
a responder àquilo que os pioneiros tinham escrito acerca da Trindade. E então ele acusava os adventistas de, por um lado, dizerem que eram contra a Trindade, mas por outro lado aceitarem a Trindade. Ou seja, na revista da Igreja Batista, ele dizia que a única coisa que os adventistas eram contra era, digamos assim, a palavra Trindade. Porque depois, efetivamente, aceitavam a Trindade. E este artigo foi escrito realmente em resposta a isto. E diz assim: um escritor de Advent Review, que é a revista adventista, falando da Trindade, dá motivos porque nunca adotou ou tentou explicar a doutrina. O problema dele aparenta ser apenas com o uso da palavra Trindade aplicada a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, isto é uma citação que vem na nossa revista, citação da revista Batista. Ou seja, era a opinião do tal pastor Batista. E o texto continua. A revista Baptist Tidings define a Trindade de Deus como 3 ofícios do Pai, Filho e Espírito Santo, numa única, divina e eterna pessoa. Nós, agora está a falar nós, os pioneiros adventistas, nós entendemos que o termo Trindade significa união de 3 pessoas, não ofícios, num único Deus. O que é que nós estamos aqui, o que é que ele está aqui a dizer? Ele está a dizer que, de facto, não. A doutrina que nós acreditamos na Trindade não é igual à vossa. Não é só o título que é diferente. Vocês acreditam que existe, digamos assim, 3 ofícios do Pai, Filho e Espírito Santo numa única pessoa divina? Nós não acreditamos nisto. Nós acreditamos em 3 pessoas diferentes. Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas diferentes que constituem um único Deus. E o texto continua a seguir e ele diz assim: que uma pessoa sejam 3 pessoas e que 3 pessoas sejam uma pessoa é uma doutrina que nós podemos proclamar ser contrária à razão e ao senso comum. Aqui, esta é, digamos assim, a citação que os antitrinitários usam, mas bem em resposta ao que o pastor Batista estava a dizer. E vem em continuação, e vou voltar atrás, diz assim: para nós, 3 pessoas constituem um único Deus. Não são 3 que são um e um que são 3. Deus é uma união de 3 pessoas. Não se transformam numa única pessoa. É o que ele está aqui a dizer. E por isso ele diz, e eu concordo plenamente, e está a criticar neste momento o mistério da Santíssima Trindade. Mas a doutrina que eu me apoio é contrária, sim. É a palavra correta. De que Deus, Ele mesmo, implantado dentro de nós. Tal doutrina, e Ele não nos pede para acreditar. Porque se os 3 são um, quando falamos em que nós somos o templo do Espírito Santo, então o próprio Deus estaria a habitar em nós. É o que ele está aqui a referir. E de facto, isso é uma doutrina contrária e que os pioneiros não acreditavam. No meu primeiro artigo, referindo-se ao primeiro artigo que ele tinha escrito, na revista Adventista, no meu primeiro artigo sobre o tema da Trindade, eu nunca acreditei nessa doutrina, nem professei acreditar. Mas não penso que seja a heresia mais perigosa do mundo. Por essa razão, nunca disse nada em público sobre ela. De facto, a doutrina da Trindade, aquela que a Igreja Batista acreditava, e, de uma forma geral, a doutrina da Trindade que era aceita no tempo dos pioneiros, eles não acreditavam. Eles acreditavam numa doutrina diferente. Mas será que faz disso deles arianos? Fazia disso deles antitrinitários? Já vimos que eles acreditavam em 3 pessoas. E que a união dessas 3 pessoas era um único Deus. Mas vamos ver com mais pormenor. O homem foi a extremos opostos na discussão da doutrina da Trindade. Uns fazem de Cristo um simples homem, começando a sua existência e o seu nascimento em Belém. Outros, não satisfeitos com o que a Escritura diz claramente sobre ele, o pré-existente Filho de Deus, já vamos ver que isto é muito importante, mas fazem dele o próprio Deus Pai. Também não é errado. Se os 3 são um, começa a resultar daí doutrinas um pouco estranhas. Quando Deus disse, eu e o Pai somos um,
Não adicionem pessoa. Ou seja, quando eu e o Pai somos um, não somos uma pessoa. Estão a compreender a diferença? O que ele está aqui a querer dizer, quando Jesus estava a falar e disse eu e o Pai somos um, não disse eu e o Pai somos uma pessoa. Somos um no mesmo propósito. Já vamos ver. Não adiciona pessoa, mas entenda-se que são um, como 2 ou 3, ou qualquer número de cristãos são um. Pois Jesus orou para que seus discípulos sejam um, como ele e o Pai são um. Entenda-se que estão em perfeita harmonia de uma mentalidade e propósito. Um em projetos, um em ação, um na criação do mundo e são um na sua redenção. Mas não são uma pessoa. Ao ler o resto da revista, e eu li e reli este artigo, é interessante que eles dão uma comparação para tentarmos entender a Trindade, para tentarmos entender o que os pioneiros acreditavam. Deram o seguinte exemplo. Imaginem que vão a uma loja e essa loja tem 2 donos, 50% cada um. Um é o pai e o outro é o filho. E chegamos lá e está o filho. E eu pergunto ao filho, olha, afinal, estás aqui, mas eu queria tratar de um negócio, mas tem que ser com o teu pai. E o que é que o filho respondia? E eu e o meu pai somos um. Pode falar comigo como com ele, é a mesma coisa. Somos 50% nesta sociedade. E eles estão a dar este exemplo porquê? Porque numa sociedade, o que é que quem representa a empresa? Tanto um como o outro. Tanto um como o outro representa a empresa. A empresa, digamos assim, é 50% de cada um. É uma união de 2 pessoas que fazem então aquela empresa. E isto é uma comparação que eles dão aqui na revista para tentarmos perceber como é que isto funciona. Ou seja, as pessoas que constituem a divindade não são uma pessoa. São pessoas individuais. Mas a sua união é que faz um só Deus. Depois, quando o mesmo Filho de Deus diz o meu Pai é maior que eu, não o façam contradizer-se a si mesmo. Mas se interpolamos pessoa ou ser, temos uma contradição e somos obrigados a recorrer a outra invenção, a de 2 naturezas completas, a divina e a humana, das quais a Bíblia não menciona. Realmente, nós temos que ver aqui e temos que analisar bem este texto para perceber o que é que os pioneiros estão de facto a criticar e o que é que de facto eles estão a defender. Este é o texto completo. E então, se nós pegarmos só nesta citação, até podemos ficar em dúvidas que os pioneiros, ou a revista adventista deste ano, 1869, que estaria de facto a criticar então a doutrina da Trindade na sua totalidade e serem arianos. Mas esta citação não pode ser usada isolada. De que uma pessoa sejam 3 pessoas e 3 pessoas sejam uma pessoa é uma doutrina que eles, os pioneiros, não acreditavam. Mas também nós, hoje em dia, não acreditamos, como vamos ver mais à frente. Mas se nós lemos o que está antes, que diz, nós entendemos que o termo Trindade significa a união de 3 pessoas num único Deus. Isto é importante. Mas agora vamos pegar numa outra revista, de 1855, da Advent Review, na mesma, 1865, que tem aqui um artigo sobre os 3 anjos de Apocalipse 14 e a queda da Babilónia. E tem aqui um ponto, segundo ponto, que é a doutrina da Trindade. Isto é mais uma citação que os antitrinitários usam e que diz o seguinte: a doutrina da Trindade foi estabelecida na Igreja pelo Concílio de Niceia de 325. Esta doutrina destrói a personalidade de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, Nosso Senhor. A forma infame como foi imposta à Igreja aparece nas páginas da história eclesiástica. Bom, mais uma vez, se pegarmos nesta citação, então, parece mesmo que os nossos pioneiros eram antitrinitários, eram arianos. Então, se a doutrina da Trindade foi estabelecida na Igreja
em 325 e eles estão constantemente a criticar a doutrina da Igreja de 325, então eles são antitrinitários. Só que em cima nós temos o original. E o que é que acontece? Esta citação foi traduzida e apenas uma palavra foi mal traduzida. E foi mal traduzida com um objetivo. É fazer com que nós acreditemos que os pioneiros achavam que a doutrina da Trindade foi estabelecida em 325. Porque no original o que diz é isto. The doctrine of the Trinity which was established. O que é que isto quer dizer? A doutrina da Trindade que foi estabelecida na Igreja pelo Concílio de Niceia 325. O que os pioneiros estão a dizer não é que a doutrina da Trindade foi estabelecida em 325. O que eles estão a dizer é que a doutrina da Trindade que foi estabelecida em 325 é essa que eles estão a criticar. Estão a perceber a diferença? A doutrina da Trindade não foi estabelecida em 325. Já vamos ver quando é que ela foi, um pouco mais à frente, quando é que ela foi estabelecida. Mas houve uma doutrina da Trindade que essa sim foi estabelecida em 325. E é essa que os nossos pioneiros estão constantemente a criticar. E podíamos passar aqui muito tempo a ver essas citações. Mas reparem no que diz o texto. A doutrina da Trindade que foi estabelecida na Igreja pelo Concílio de Niceia. Essa não é a doutrina da Trindade da sua globalidade. É especificamente aquela que foi criada em 325. Essa destrói a personalidade de Deus, de Jesus Cristo, Nosso Senhor. A forma infame como foi posta à Igreja aparece nas páginas da história eclesiástica. E de facto eles têm razão. Foi essa que veio destruir, digamos assim, a personalidade do Pai, do Filho, etc. Nós já vamos analisar isso um bocadinho melhor. E ao mesmo tempo, o que é que eles estão aqui a implicar é que a doutrina da Trindade não foi inventada em 325, mas foi uma específica que foi inventada em 325. Isto é um aspecto muito importante para nós percebermos o que é que eles realmente estavam a criticar. Porque é um facto. Nós fomos ver e eu vi muitos artigos antigos, das revistas antigas dos nossos pioneiros, e eles estão constantemente a criticar esta doutrina da Trindade, que foi criada em 325. E eles chamam de uma heresia, e de facto é uma heresia. Mas vamos ver mais citações. Temos aqui outra. Advent Review. Esta foi de 5 de novembro de 1861. E encontra-se aqui, um pouco mais à frente, penso que é exatamente na última página. Temos aqui mais textos que falam sobre a Trindade. E isto é mais uma citação, digamos assim, que confirma o que estamos a dizer. Porque diz assim: esta doutrina da Trindade foi trazida para a Igreja no mesmo tempo em que a adoração de imagens e a guarda do domingo, e não é mais do que uma doutrina dos persas remodelada. Ela começou por volta de 325. Tem aqui várias coisas importantes para nós percebermos. Primeiro, eles dizem esta doutrina da Trindade. Não dizem a doutrina da Trindade. Seriam coisas totalmente diferentes. Se eles dissessem a doutrina da Trindade, então sim, estavam a referir, digamos assim, à doutrina da Trindade na sua globalidade. Mas não. Estão-se a referir a uma doutrina específica. Esta doutrina da Trindade. E estão a dizer que ela começou então em 325. Já vimos no Concílio de Niceia. Faz parte do credo católico, da origem da Santíssima Trindade, 325, Concílio de Niceia. Dizem outra coisa importante. É que não passa numa doutrina dos persas remodelada. O que é que os persas acreditavam? Os persas, como vimos, acreditavam na tríade. Em um Deus Pai, um Deus Mãe, ou uma Deusa Mãe, e um Deus Filho. E o que ele está a querer dizer é que a doutrina da Santíssima Trindade não passa de uma dessas doutrinas reformuladas. Como, aliás, nós vimos no início, quando estávamos a ver a parte histórica. Mas vamos ver então quando é que começou a realidade, a doutrina da Trindade. Não a doutrina específica da Santíssima Trindade 325, mas a doutrina da Trindade. Nós temos este homem, Irineu de Lyon, que é um homem muito importante na história eclesiástica da Igreja Primitiva,
Ele era um bispo grego, teólogo e escritor cristão, e que se pensa que nasceu em Esmirna, no ano 130, e morreu no ano 203, com 72 anos. Este homem faz parte da Igreja Primitiva. Estamos a falar, e ele viveu maioritariamente no segundo século da nossa era. A doutrina da Santíssima Trindade é do quarto século, estamos a falar de 200 anos antes. Ele ainda muito jovem era visto escutando Policarpo. Ou seja, ele era um discípulo, digamos assim, de Policarpo. E é muito famoso este homem pelos seus... portanto, Irineu de Leão é muito famoso pelos seus escritos e pela sua luta contra os evangelhos gnósticos. Ele escreveu livros a criticar as heresias dos evangelhos gnósticos e tentou defender a doutrina da igreja primitiva. Mas o seu mentor, Policarpo, era discípulo do apóstolo João. Por isso estamos a falar de um tempo muito perto dos apóstolos ainda. Estamos a falar apenas 2 gerações. Portanto, ele era discípulo de um discípulo de João. E como eu estava a dizer, era alguém que lutava contra as heresias da igreja. Ele foi perseguido, pertencia à igreja primitiva. Relembro que nesta altura, isto é 200 anos antes de Constantino, que houve, digamos assim, a pacificação e o fim da perseguição à igreja primitiva. Nós vemos que era numa altura em que era perigoso ser cristão, o Império Romano os perseguia e os queria matar. Durante a perseguição ordenada por Marco Aurélio, Irineu era sacerdote na igreja de Lugdunum, a atual Lyon, na França. Na altura, Gália. O clero da cidade, muitos dos quais presos por testemunharem da sua fé. Muito bem. Então o que é que dizia? Ele criticava abertamente os evangelhos gnósticos, tentava manter o evangelho pregado pelos apóstolos o mais puro possível, e escreveu vários livros, entre eles contra heresias, no original Adversus Aerases, no ano 180 d.C. E é um ataque minucioso ao gnosticismo, que era então uma séria ameaça à Igreja Primitiva. E nos seus escritos, ele fala de quê? Fala do que o que é que os apóstolos acreditavam em relação à doutrina da Trindade. E ele diz assim: já temos mostrado que o Verbo, isto é, o Filho, esteve sempre com o Pai. Mas também a sabedoria, o Espírito, estava igualmente junto dele antes de toda a criação. E num outro livro ele diz: ele afirma a igualdade de essência e dignidade entre o Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós vemos que a doutrina da Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, não foi fundada ou não foi inventada em 325. Estamos a falar no ano 180. No ano 180, um membro ou um líder na Igreja Primitiva já falava das três pessoas da Trindade. Por isso nós aqui vemos uma prova que, de facto, como os nossos primeiros dizem, que não foi a doutrina da Trindade que foi inventada em 325, mas foi uma diferente doutrina da Trindade que foi criada. Mas vamos ainda mais atrás. Tertuliano, que viveu do ano 160 ao ano 220. Portanto, nós vemos aqui, Tertuliano foi também um autor que escreveu muitas obras nas primeiras fases do cristianismo. Nasceu em Cartago, na província romana de África. Ele foi o primeiro autor cristão a introduzir uma obra literária em latim. E ele também foi um notável apologista cristão e polemista contra a heresia. Ou seja, mais um que lutou contra falsas doutrinas que estariam a entrar na igreja primitiva. Embora conservador, ele organizou e avançou a nova teologia da Igreja Antiga. É talvez mais famoso por ser o autor mais antigo cuja obra sobreviveu a utilizar o termo Trindade. E por nos dar a mais antiga exposição formal ainda existente sobre a teologia trinitária. Então nós vemos que este homem, que viveu 2 séculos antes do Concílio de Niceia, cerca de 150 anos antes desse concílio, ele escreveu e, digamos assim, inventou o termo Trindade.
Ele não inventou a doutrina da Trindade. Atenção, inventou o termo para se referir à doutrina. Como já vimos, a doutrina o Irineu de Leão tinha falado sobre ela, embora não tinha dado título. E este Tertuliano, então, inventou a palavra Trindade para se referir a esta doutrina. Mais uma prova, então, que esta doutrina não se iniciou em 325. É que os antitrinitários atuais acusam a Igreja Adventista de apenas acreditar na Trindade após 1980. Teria, então, a partir dessa data, ter sido oficialmente introduzida a doutrina da Trindade. Mas será que isto é verdade? É que nós, se formos ver, e eu tenho aqui este documento, o Yearbook da Igreja Oficial de 1931, onde tem, por exemplo, quais eram as crenças da Igreja Adventista do Sétimo Dia em 1931. E o que é que diz lá? Reparem, diz assim, que a direção divina, ou Trindade, consiste no Eterno Pai, Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, a terceira pessoa da direção divina. O que é que diz o texto? Diz que os Adventistas do Sétimo Dia, em 1931, acreditavam no Pai, no Filho e no Espírito Santo como a terceira pessoa da direção divina. E já lá estava a palavra Trindade. Sabem que os pioneiros, apesar de acreditarem na mesma coisa, e eles tinham alguma dificuldade em usar a palavra Trindade para não confundir com a Santíssima Trindade da Igreja Católica. Mas em 1931 já está aqui. Como é que podemos ser acusados de apenas aceitar esta doutrina a partir de 1980, quando nos documentos oficiais da Igreja, 1931, já lá estava. Mas agora, ainda vamos antes. Está aqui a revista Review and Herald de 1913. Portanto, Ellen White ainda estava viva. E esta revista tem aqui, digamos assim, é o equivalente àquilo que mais tarde era o Yearbook. Vem o resumo da missão adventista por todo lado, na China, em África, etc, etc, etc. E temos aqui na página 21, vamos ver se encontro aqui a página 21. Portanto, 15. Temos aqui na página 21 o resumo. Está aqui. A mensagem de hoje. O que é que os adventistas do sétimo dia acreditam? Portanto, como eu referi, 1913. Está ali o original em inglês, está aqui a tradução para o português. Os adventistas do sétimo dia acreditam na divina Trindade. Esta Trindade consiste no Eterno Pai, um ser pessoal, espiritual, omnipotente, omnipresente, infinito em poder, sabedoria e amor. E no Senhor Jesus Cristo, Filho do Eterno Pai, através do qual todas as coisas foram criadas, e através do qual a salvação dos remidos será alcançada. O Espírito Santo, a terceira pessoa da direção divina, o agente regenerador no trabalho da redenção. 1913. É exatamente a mesma doutrina. Já cá estava. Documento oficial da Igreja. Mais uma vez, como é que isto pode ter sido uma adoção recente da Igreja Adventista se em 1913 já era, digamos assim, parte das crenças oficiais da Igreja? Ellen White jamais usou a palavra Trindade. Pronto, já é mais um argumento antitrinitário de que Ellen White não usava a palavra Trindade. É um facto. É a realidade. As traduções em português usam indevidamente a palavra Trindade como tradução de Godhead. Godhead se traduz por divindade e não Trindade. Olha, isto é o argumento antitrinitário, não sou o que estou a dizer. Os trinitários dizem que o original, que está no texto em inglês, é Godhead, que devia ter sido traduzido para divindade e não para Trindade. Será que é assim? Portanto, nós fomos ao dicionário, vemos que Trindade é traduzido para inglês por Trinity e divindade por Divinity. E o que ela escreve é
Godhead. Ou seja, Ellen White não escreve Trindade, mas também não escreve divindade. Estou a compreender? Portanto, o argumento antitrinitário de que Ellen White seria contra a Trindade porque não escreve Trindade, mas escreve Godhead, é o mesmo argumento que se pode usar para não ter, para não ser divindade. Porque ela também não diz divindade. Diz Godhead. E a tradução correta para Godhead é direção divina. Ou seja, literalmente, o que quer dizer Godhead, literalmente até queria dizer Deus cabeça. Digamos assim, cabeça de Deus. A direção divina, digamos assim. Seria a tradução mais apropriada. Agora, se foi traduzida para Trindade, ou se foi traduzida para divindade, o argumento podia ser usado na mesma. Porque não é nenhuma das duas que lá está. Nem é Trindade, nem é divindade. O próximo tema que vamos ver é sobre o facto do Espírito Santo ser ou não ser uma pessoa. Os antitrinitários dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas procede do Pai ou procede do Filho. Isto depende um pouco da variação que existe. Existem várias visões antitrinitárias. Mas isto será um tema que nós vamos analisar apenas na segunda parte. Neste momento terminamos a primeira parte. Espero que tenham gostado. Na segunda parte vamos ver coisas muito, muito interessantes. Vamos ver outros documentos antigos. Vamos ver documentos tão antigos que remontam o primeiro século da nossa era, enquanto ainda havia apóstolos vivos. E vamos então compreender melhor esta questão da doutrina da Trindade. Vamos ver a questão do batismo, vamos ver a questão da plena divindade de Cristo e vamos ver realmente com mais pormenor o que é que a Bíblia diz também sobre a Trindade. Até lá, que Deus nos abençoe a todos.